Fica até amanhã. Eu quero falar um negócio, mano, que tava aqui pensando se eu entrava nesse assunto, mas eu acho que posso entrar e vai ajudar muitas pessoas. Tu citou o teu pai, né? Sim. A gente sabe que nesse ano, no dia do meu aniversário, tu passou por uma das maiores, se não a maior luta na tua vida, que foi a perca do teu pai, né? Como que foi você passar por isso? Como você enfrentou isso? Se quiser contar como que você passou, enfim, eu quero que tu fale como você enfrentou tudo isso para ajudar algumas pessoas que às vezes já passaram por isso, estão passando por isso, sabe, de perder um ente querido. Sim. Como você enfrentou tudo isso aí? Primeiro eu vou falar para as pessoas que ainda têm seu pai ou a sua mãe vivo. Entenda o jeito deles. Eu não entendia o jeito do meu pai. Sabe qual que era o jeito do meu pai? Ele chegava, para tu ter ideia, ele me chamava de biguá de taipa. Biguá? Biguá de taipa. Pelo que ele falava, era um passarinho que ficava nos potreiros, nos coisas, nas taipas dos potreiros, sabe? E era o jeito dele. Ele me chamava de Bastião Bandeira. Ele chegava, às vezes, naquele jeitão bruto dele, mas o que eu não entendia? Que era o jeito dele me amar. Foi o jeito da criação dele. Às vezes, se o seu pai ou a sua mãe é bruto com você, cara, seja grato, porque é o jeito que eles amam você. E eu não entendia isso. Ó, só pra mostrar um biguá de taipa aqui. Tá aparecendo? Aqui, ó. O biguá de taipa. Pode ser essa câmera aí, Ana? Aparecendo na câmera? Esse é um biguá de taipa que teu pai te chamava. Exatamente. E eu não entendia isso, sabe? Entender o jeito dele, sabe? E quando eu pedi o perdão para ele e eu comecei a entender o jeito dele, eu comecei a entender que não era a culpa dele isso, mas foi o jeito que ele foi criado, sabe? E eu sabia que, independente se ele estivesse me xingando ou me amando, dando risada comigo, fazendo festa comigo, que a gente fazia festa, entende? Ser churrasco junto, entende? Era o jeito dele me amar, entende? Era o jeito dele me amar, sabe? E para mim, quando eu acabei perdendo meu pai, acabei tendo aquela perca no meu, porque no momento parece que levou um pedaço do meu coração junto, sabe? Sim. Só quem já passou por isso ou passa por isso sabe o que é. E quando eu recebi a notícia, sabe? Eu estava trabalhando, foram me pegar no meu trabalho, e o que o meu primo falou para mim no carro? Ele disse assim: Wesley, o teu pai teve um acidente grave, muito grave. Que o teu pai era caminhoneiro, Meu né? pai era caminhoneiro, meu pai a vida inteira dirigia o caminhão, ele amava fazer isso. Teu pai sofreu um acidente muito grave e tá em estado grave. Tá, ele falou, está em estado grave. Tá no hospital. Eu pensei, Pra ti tava vivo ainda. Tá no hospital, tá ali. Então no caminho eu comecei a orar: Senhor, independente do que o Senhor tenha que fazer, toca lá onde o meu pai estiver agora, entende? Toca na vida dos médicos. E comecei a profetizar, comecei a orar, comecei a suar, orar suando, sabe? E quando eu cheguei lá, quando eu entrei assim, eu não cumprimentei ninguém, sabe? Eu fui reto falar com quem? Com a minha avó. E eu me deparei com uma das cenas mais tristes, sabe, da minha vida. Que foi quando eu vi ela chorando. E a única frase que ela me falou, ela disse assim: Wesley, ele queria te ver pela última vez. Mas agora não dá, porque ele se foi, sabe? Aquilo... Ali tu viu que ele tinha ido, né? Naquele momento. Sim. Eu perdi as minhas pernas, sabe? Eu não via saída naquele momento, sabe? E eu tendo que... Daí passa um filme, sabe, na minha cabeça. De todas as coisas, do sorriso do meu pai. Das palhaçadas que ele fazia, sabe? E eu amava, sabe? E tendo que
olhar e dizer assim, eu não vou mais ter isso na minha vida, sabe? Olhar e pensar, bah, o sonho do meu pai era ver eu formado, o sonho do meu pai era ver eu com os meus filhos e infelizmente ele não vai poder ver isso. Aquilo me deu um choque muito grande, sabe? Muito grande, um choque que repartiu literalmente o meu coração, sabe? Perdão, gente. Não, tranquilo, mano. E pra tu se recuperar, se acabar algo, o Rony pega mais lá pra nós. Sim. Aquele dia era meu aniversário, como eu falei, né? E eu tava também vivendo um dia que eu espero há meses, né? Tu sabe que chega janeiro eu já começo a falar assim, ó, falta 6 meses pro meu aniversário. Sim. E eu tava fazendo contagem regressiva. E eu lembro que eu tava com meu celular e tava recebendo um áudio da pastora Cleonice. Nossa, eu eu recebi o áudio da pastora Cleonice, tava felizão da vida. E na mesma hora, quem que me... A Thay. A Thay falou, me ligou e eu recusei porque eu tava ouvindo o áudio da pastora Cleonice. Eu pensei que ela ia me dar os parabéns, né? E aí eu recusei. E aí ela só me mandou em caixa alta, assim, em caps lock. Johnny, atende, por favor, não sei o quê. Aí quando eu atendi, ela tava chorando. Daí eu pensei, nossa, aconteceu alguma coisa com a avó dela, alguma coisa com o pai, sei lá, alguma coisa com a família. E dito e feito, era com a família mesmo, né? Era teu pai. Ela falou, cuida do Wesley, cuida do Wesley. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com o Wesley? E aí ela contou, né, que teu pai havia falecido e tal. E eu lembro que eu cheguei na casa da avó dele, né, que tu falou agora que tava lá. O Wesley tava no chão, destruído. Por isso que eu falei que era importante você falar como você enfrentou isso, como você passou. Daqui a pouco tu vai falar como você enfrentou isso, que tu falou, faz pouco tempo que tu falou, enfrentei, passei o luto, né? Sim. Porque eu vi um Wesley que eu nunca tinha visto, um Wesley destruído mesmo, que a gente falou, saiu uma parte de ti ali, e não tinha o que fazer, tu tinha que passar por aquele momento, que era o momento de luto, né? Né? E como é que foi passar por isso? Como é que foi até chegar aquele dia que tu falou, ó, gurizada, hoje eu vejo que eu passei o luto. Sim, eu ali no começo ali, portanto que você estava me acompanhando, cara, você mesmo me falou que eu fiz coisas ali, eu não lembro. Eu falei pra ti que ele levantou uma hora assim, deu um socão na parede, e ele não lembra desse soco que ele deu na parede. Eu não lembro, então eu tava com a minha cabeça e não sei aonde, sabe, se me perguntar não sei aonde eu passei 2 semanas ali que eu não queria saber de nada e eu tava tipo em paralisia, sabe? Em paralisia, eu não conversava praticamente com ninguém, só com os mais chegados, parentes de longe que viam assim, eu não conversava, eu tava fechado, porque foi uma perca muito grande para mim, sabe? Foi um impacto em mim muito grande. Sim. Foi quando passou tudo aquilo com meu pai, o velório dele se prolongou, tipo, ele ficou 2 semanas sem o corpo dele vir para Chapecó, ele não morreu aqui, ele não faleceu aqui. E naquele primeiro mês ali, aqueles primeiros dias depois do velório, eu estava ainda muito, 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 muito acabado, sabe? Foi quando eu lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, que infelizmente era meu único refúgio, né? Felizmente, na verdade. Felizmente, exatamente. Foi o meu único refúgio, sabe? E eu olhei, parei e pensei assim, cara, eu preciso dar um jeito nisso, sabe? Preciso dar um jeito nisso. Foi quando eu não me lembro a passagem que eu li que diz que o Senhor enxugará todas as suas lágrimas. Puf. Eu disse, é isso, eu preciso continuar me envolvendo com Deus. Eu preciso continuar me envolvendo com a palavra dele, me envolvendo com a minha cela, me envolvendo com os meus líderes, sabe? E por alguns momentos como eu falei, eu pensei que eu estava sozinho de volta na minha vida, eu pensei que eu estava sozinho. Deus me revelou ao meu coração que eu não estava sozinho, que eu tinha meus pastores, que eu tinha meus parentes, que eu tinha minha mãe, que eu tinha todos ao meu redor, entende? Deus revelou algo no meu coração muito forte. Wesley, seria pior sem mim. Seria pior sem mim.
Então foi quando aos poucos eu comecei a voltar, comecei a fazer célula de volta, que eu fiquei algumas semanas sem fazer célula. Foi quando eu comecei de volta a me envolver com o reino travado, eu estava travado, alguma coisa estava me impedindo. E foi o meu coração, assim, literalmente saiu do luto, vamos dizer assim, na convenção Gerar desse ano. Faz pouco tempo que a gente teve a convenção ela. da nossa igreja. E o que aconteceu? Eu vi uma palavra do pastor Guilherme, aprecio muito a sua vida, Guilherme Gavinhos, você é muito usado por Deus. Vou mandar essa partezinha para ele. Você é muito usado por Deus. E foi quando Deus enviou esse homem, esse profeta para uma palavra que a palavra falava assim, em partes, né? Você será o próximo. Você é o próximo. E ele falando, ele disse assim: talvez você será o próximo do louvor da tua igreja. Talvez você será o próximo a salvar vidas e almas. Talvez você será o próximo. Cara, Deus está precisando de pessoas que negligenciaram a voz dele. E ele precisa de você agora, nesse momento. Eu disse, meu Deus, será que eu estou negligenciando a voz de Deus? Será que eu estou deixando para trás a voz de Deus e está entrando alguém no meu lugar? Eu disse, eu não aceito mais isso. Eu tenho que quebrar isso. Eu tenho que quebrar essa casca, esse muro, que esse teto, sabe, que está me impedindo, porque eu sou o próximo. Amém. Eu sou o próximo. E ali você foi o luto. Ali foi o luto. Foi. E eu saí de lá. Quando eu saí da pregação do pastor Guilherme, quem que eu bato e encontro de frente? A pastora Aline. Pastora Aline Bleio. Amo sua vida, minha pastora. Blai. Olhei assim para ela e disse assim: pastora, se prepara, porque eu sou o próximo. Os meus dias de luto acabaram. Amém. Cara, aquilo, eu voltei. Para quem voltou comigo da viagem sabe, eu voltei cantando. Eu voltei falando, cara, eu preciso passar essa palavra pros guri da cela. Cara, eu preciso passar isso pros guri da cela. Cara, eu preciso fazer isso. Mano, eu preciso fazer isso. E eu tava, o Jeff, a Camila e o Igor. E o Orlando, no mesmo carro. Tava lotadaço. E daí a gente veio cantando assim. E daí teve uma hora que tocou a música o louvor do Rodolfo Abrantes, né? Que é o dia que será para sempre, né? E eu disse assim, eu pensei assim, cara, haverá o dia que será para sempre, sabe? Haverá o dia, sabe? Eu serei o próximo a desfrutar desse dia que será para sempre, sabe? E aquela palavra me impregnou na cabeça, sabe? E aquilo literalmente quebrou muralhas na minha vida, sabe? Amém. Então a dica que tu dá para quem talvez está passando luto, né? Ou para quem um dia for passar, que todo mundo vai passar, né, mano? Por isso, não tem como, né? Sim. Pela ordem natural das coisas, um dia meu pai e minha mãe vão falecer antes que eu, e eu vou ter que fazer o velório, enfim, como pastor, vou ter que passar por esse luto. E então a dica que tu dá é que nós possamos, quem for passar por isso um dia, se apegar em Deus, né? Se apegar em Deus. Porque foi onde você encontrou a saída para isso. Exatamente. Né? Claro que a falta do pai, a falta às vezes da brincadeira, do churrasco, aquilo vai existir. Não é que você esqueceu o teu pai. Você passou aquele sofrimento que te tira, parece tudo, né? Que tu tava acabado do nada. Tu tem ainda a falta, mas você consegue viver sabendo que Deus tem coisas maiores ainda para você. E que haverá um dia que será para sempre. Né? Com certeza. Uma coisa que eu quero falar muito assim, como eu comentei ali, você necessita entender. Tá aqui, ó, pastor. Tá aqui? Aqui ó, pedido por Rony. Aqui, ó, papai. Quando você entende o jeito das pessoas que você ama, você começa a ser amado. Você começa a amar de volta. Então, o que eu quero falar?
Vai chegar um momento na tua vida que agora talvez você não acredite e não confie. Mas chegará um dia na tua vida que você vai parar, você vai sentar no lugar onde você esteja e você vai ter na tua mente, você vai ver na sua mente, vai ser revelado na sua mente o que realmente importa. Você vai ver que um carro passa, uma casa passa, coisas materiais passam. Mas quando você se perde, realmente pessoas que importam para você, você começa a parar para pensar e diz assim: eu não vou ter mais como mandar um direct para ela. Eu não vou ter mais como mandar um chorinho para ela. Não vou ter mais como xingar ela. Ela não vai estar mais aqui. Sabe por quê? Porque um pai, uma mãe, um amigo, um irmão, são insubstituíveis, sabe? Então você precisa entender isso. Olha para mim, você precisa entender isso. Aproveite o dia de hoje. Ame hoje. Ame hoje. Ame hoje as pessoas que você ama. Ame teu pai, ame tua mãe, que você será o próximo. Amém. Você será o próximo, os teus filhos vão te amar. Automaticamente, quando você ama, você é amado. Quando você amar teus pais, quando você dizer assim, que um dia eles se vão, com certeza os nossos pais se vão, mas você olhar assim e pensar: cara, eu aproveitei. Eu sorri com a minha mãe, eu sorri com o meu pai. Tu pode ter certeza que você será o próximo exemplo. Você dará exemplo, você, quando se tratar na área de família, você entrará em cima de um altar, subirá em cima de um altar e você vai derrubar barreiras, sabe? Você vai orar, você vai ministrar para pessoas que vão liberar perdão, que vão ter sabedoria, sabe? Que vão ter amor pelas pessoas, sabe? Você é o próximo. Amém. Amém? E eu passei por isso também, de perder um amigo meu. Foi a única perca que eu tive até hoje na minha vida. Como eu falei, eu sei que vou ter mais, porque todo mundo vai, né? A não ser que Jesus volte e a gente vá todo mundo junto. Mas eu senti exatamente isso, sabe? Era um amigo que eu não estava tendo mais muito contato, mas eu senti, não vou mais poder mandar uma mensagem, não vou mais poder falar de Jesus. E eu tive a oportunidade, sabe? Mas em vez de falar de Jesus, falei de outras coisas que não vêm ao caso.